espero que você esteja bem. Bem-vindo ao episódio 14 do Mentorado Público Zeus 2025 aqui no YouTube. Durante esta palestra, estarei revisando os futuros de índice. Aqui no gráfico diário do Nasdaq, o que podemos ver é que o Nasdaq se expandiu agressivamente para o lado negativo nas últimas semanas. Vimos o mercado reavaliar desde o nível de preço de 22 mil até os baixos 19 mil bem aqui. Observe que esta reavaliação foi muito agressiva e rápida. O que vou explicar a você é por que essa reavaliação ocorreu e compartilharei com você minhas expectativas para o futuro. Antes de fazer isso, gostaria que você pausasse esta palestra, gostaria que você tentasse explicar por si mesmo. Por que o mercado se expandiu para baixo tão rapidamente? Sei que alguns de vocês não são fãs de pausar a palestra e pensar por conta própria. Mas confie em mim, é aqui que o verdadeiro crescimento está acontecendo. Assim que eu explicar o que vejo nesta entrega, você poderá comparar com o que você viu. Então você poderá ver onde ainda precisa melhorar. Espero que você tenha pausado a palestra, porque agora vou adicionar meu toque ao gráfico. Primeiramente, o que gostaria que você visse é que, quando abrimos para o mês de fevereiro nesta área, vimos o mercado reavaliar para cima. Vimos ele subir mais alto. Observe que vimos o mercado ultrapassar a máxima de janeiro bem aqui, mas note que não. Conseguimos usar a máxima de janeiro como suporte no preço. Em vez disso, vimos o mercado rejeitar essa máxima. Observe que ele tentou várias vezes reavaliar para cima, mas eventualmente vimos o mercado se deslocar para baixo. A partir daquele momento, seus olhos devem ser imediatamente atraídos para a mínima de janeiro. Por quê? Porque durante todo o mês de fevereiro, nos referimos à máxima de janeiro e à mínima de janeiro. Então, eliminamos a máxima. E agora estávamos antecipando que o mercado provavelmente cairia em direção à mínima de janeiro. Por quê? Porque esse é um importante. Pool de liquidez de venda baseado no tempo. A liquidez do lado da venda foi criada abaixo da mínima de janeiro bem aqui. Observe que vimos o mercado se expandir agressivamente para o lado negativo, em direção à mínima de janeiro, e eventualmente ela foi ultrapassada. Observe que quando a mínima de janeiro foi ultrapassada, vimos um CB se formar bem aqui. O mercado recuou para dentro desse CB, e então vimos uma continuação ainda maior para baixo. Quando o mês de março começou, agora, o que eu quero que você preste atenção é o seguinte. Como expliquei os ciclos de tempo no início deste mentoria pública, destaquei para você que há dois cenários potenciais, quando uma mínima de ciclo anterior ou uma máxima de ciclo anterior é ultrapassada. Houvemos uma purga e reversão, como você viu acontecer aqui, onde purgamos a máxima de janeiro, a máxima do mês anterior, e revertimos em direção à mínima de janeiro, ou vemos uma continuação ocorrendo. Continuação significa o seguinte: quando a continuação ocorre, o fluxo de ordens continua, mesmo que tenhamos ultrapassado a mínima anterior X, neste caso, o que significa que vimos o mercado ultrapassar a mínima de janeiro, e então vimos o mercado, eventualmente, retraçar para as partes mais altas deste escândalo descendente bem aqui, a vela da mínima de janeiro. Observe que ultrapassamos acima dela, mas note que o corpo continua fechando dentro deste intervalo. Eventualmente vimos o mercado se expandir para o lado negativo, e vimos ele retraçar para a mínima de janeiro, mais uma vez, antes de realmente começar a se expandir para baixo de forma agressiva, atraindo nossa liquidez do lado da venda, projetada abaixo dessas mínimas bem aqui. Agora, o que eu quero que você preste atenção é no fato de que você vê tanto uma purga quanto uma reversão dentro desta entrega como uma continuação ocorrendo. Isso aqui mostra para você a importância dos ciclos de tempo. E não é interessante ver como nas últimas semanas houve muito caos no mundo que foi disseminado e como a mídia tem divulgado certas manchetes e coisas do tipo que causaram o chamado pânico nos mercados? Enquanto na realidade, quando você olha para o mercado de uma perspectiva algorítmica, você consegue ver que esses ciclos de tempo já indicavam que estávamos muito pessimistas nessas últimas semanas. É por isso que, nas últimas semanas, eu só estava procurando por vendas até alcançarmos meu objetivo, o obo de prazo mais longo deste BC diário aqui. Este BC diário era meu objetivo nas quedas, e quando alcançamos este BC diário na semana passada, para mim, isso significava que o programa de vendas estava completo, para o curto prazo, e portanto, a partir daquele momento, comecei a procurar por oportunidades de compra também. E note que nesta semana, vimos os mercados ARNF abrirem.
e imediatamente se expandirem para aquele ponto de virada difícil do objetivo daquele BC diário, e vimos o mercado apenas consolidar dentro desse BC diário durante o restante da semana. Observe que vimos o mercado sair do intervalo desse BC diário várias vezes, mas note que os corpos continuaram fechando dentro desse intervalo de preços. Isso significa que podemos utilizar as extremidades inferiores deste BC diário para oportunidades de compra e a extremidade superior deste BC diário para oportunidades de venda. Avançando para o Nasdaq, o que estaremos monitorando é a direção para este CB diário aqui. Se começarmos a ver o Nasdaq se deslocar acima deste CB diário, utilizando o suporte no preço, então poderemos ver o Nasdaq se mover em direção à abertura semanal. Estou, no entanto, ciente do fato de que vemos o mercado estar muito baixista e, portanto, queremos ser cautelosos quando se trata de tentar capturar uma faca caindo. Porque se o Nasdaq se deslocar abaixo deste BC diário, utilizando esta resistência no preço, então, para mim, os objetivos de pool de liquidez do lado da venda, abaixo do preço de mercado, vêm à mente como uma atração de liquidez. Mas, por enquanto, estou mantendo uma postura neutra, até ver para qual direção o mercado está se movendo a seguir. Se víssemos um deslocamento para cima e se eu começasse a ver os sinais de um programa de compra entrando, então esta abertura semanal será de uma potencial atração de liquidez e poderíamos ver um retraçamento ocorrendo dentro do intervalo que foi estabelecido. O único argumento que posso fazer contra isso é apenas o seguinte: observe como, ao longo deste reajuste para baixo, já houve muito vai e vem. Isso mostra que houve uma entrega eficiente, onde cada faixa de preço foi equilibrada, e isso mostra que toda essa queda foi um fluxo de ordens algorítmico, de manual, onde posso ver que cada faixa de preço foi equilibrada antes de o mercado se expandir em direção aos próximos objetivos. Aqui no gráfico horário do Nasdaq, observe que neste gráfico horário, o que você pode ver é que quando abrimos para a semana, vimos o mercado começar imediatamente a se expandir para o lado negativo. Observe que na segunda-feira tivemos um dia de grande amplitude, e isso é importante notar, porque na segunda-feira não houve nenhuma notícia, portanto, ver uma amplitude tão grande ser estabelecida em uma segunda-feira sem notícias sinaliza imediatamente que você está certo. O que segue após uma grande amplitude? Grandes amplitudes se transformam em pequenas amplitudes, especialmente quando objetivos de prazo mais longo são alcançados. Neste caso, a faixa de preço do BC diário, esta caixa sombreada em azul. Portanto, durante toda a semana, minha expectativa era que provavelmente o mercado iria oscilar dentro dessa faixa até começarmos a ver o mercado utilizar essa faixa como suporte ou resistência no preço. O que significa que, em direção à extremidade inferior desse BC, você pode ver que oportunidades de compra se apresentaram. Em direção à extremidade superior desse BC diário, você pode ver que oportunidades de venda a descoberto se apresentam. E essa é uma percepção chave que quero compartilhar com você. Agora, quando prestamos atenção ao que ocorreu na quarta-feira em particular, note que na quarta-feira vimos o mercado reavaliar acima da máxima de terça-feira. Esta máxima bem aqui, então retiramos a liquidez de compra que estava acima desta máxima. Ao retirar a liquidez de compra que estava acima desta máxima, vimos o mercado também negociar dentro da faixa de preço do CB diário, que está anotada por esta caixa sombreada em vermelho. Observe que a divulgação do CPI também foi na quarta-feira. Especificamente, o CPI foi divulgado bem aqui. Quando você presta atenção em como a divulgação do CPI foi utilizada, pode ver que a divulgação do CPI foi utilizada para reavaliar até a mínima da semana anterior bem aqui. Observe que o mercado apenas ultrapassou a mínima da semana anterior antes de rejeitá-la. Veja, o que eu quero que você entenda é que, quando você presta atenção a esta entrega aqui, pode ver que a importância dessas máximas e mínimas de ciclos anteriores muito específicas, neste caso, máximas e mínimas semanais, são cruciais e, portanto, você deve monitorar a reação a elas para avaliar o fluxo de ordens. Enquanto o preço não se deslocar acima da mínima da semana anterior, eu antecipo que veremos uma nova reavaliação para baixo nos quadros de tempo mais altos. No momento em que começarmos a ver o Nasdaq se deslocar acima da mínima da semana anterior, e especificamente essas duas desproporções aqui, utilizarem-nas como suporte no preço. A partir desse momento, eu estaria procurando por oportunidades de compra na forma de um programa de compra. Isso é ambíguo? É difícil notar. Quais níveis estou monitorando ou quais intervalos estou monitorando? Não, é muito direto. Se isso, então aquilo.
Tenha em mente que a mínima da semana anterior é o nível de preço mais importante, significando que a mínima desta vela, e especificamente o CB diário, são os mais importantes para monitorar daqui para frente. Quando prestamos atenção ao gráfico diário do ES, então, né, o que você pode ver é que no ES, o mesmo perfil exato estava em jogo, onde posso ver que o ES abriu para o mês de fevereiro e o mercado inicialmente correu para cima, ultrapassando a máxima de janeiro. Observe que acabamos de ultrapassar a máxima de janeiro. Aqui, antes de o mercado reverter, se aproximando da mínima de janeiro. Observe que quando abrimos para o mês de março, vimos o mercado abrir em alta e vimos ele imediatamente começar a se expandir para o lado negativo. Observe que o mercado ultrapassou a mínima de janeiro. Isso é uma purga e reversão da máxima de janeiro para a mínima de janeiro, completa. Neste momento, o que eu estava monitorando era se veríamos ou não a continuação ocorrendo. O que você pode ver é que eu também anotei este BC diário bem aqui. Observe que vimos o mercado retraçar para dentro do BC diário, tratando esse BC diário como uma inversão para a lacuna de valor. Observe que isso se alinha com este escândalo de alta, que representa a mínima de janeiro. Observe que vimos o mercado encontrar resistência dentro dessas faixas, antes de eventualmente se expandir para o lado negativo, direcionando-se para meus objetivos de prazos mais longos. Meus objetivos de prazos mais longos. Eram esses desequilíbrios bem aqui. A razão é porque o que você pode ver é que acima desses desequilíbrios, muita liquidez do lado vendedor foi criada. Abaixo dessas mínimas relativas da semana, por exemplo, a liquidez do lado vendedor foi criada. Quando você aplica tempo a essas mínimas também, começa a entender que essas eram as mínimas do trimestre anterior e, portanto, você deve notar que abaixo dessas mínimas, muita liquidez do lado vendedor está descansando. Vimos o mercado reavaliar abaixo desses desequilíbrios diários e note que vimos o mercado eventualmente retraçar para um CB recém-criado. Note que o CB se alinha com a mínima da semana anterior que está bem aqui, enquanto o ES não se deslocar acima deste CB, e o utilizarmos como resistência no preço, antecipo uma continuação ainda mais baixa. Isso significa que os objetivos de liquidez do lado vendedor a serem monitorados são a mínima desta semana e a liquidez do lado vendedor descansando abaixo dessa mínima. Se o ES se deslocasse acima deste CB, e acima desses desequilíbrios, significando que utilizaria essa faixa como suporte no preço, a partir desse momento, eu consideraria se estamos ou não em um programa de compra e se o fluxo de ordem subjacente mudou. Por enquanto, estou inclinado a acreditar no contrário, mas tenha em mente que, como os objetivos de prazos mais longos precisam ser alcançados, devemos lembrar que, em algum momento, o fluxo de ordem subjacente mudará. Quando isso ocorrer, devemos estar prontos para ter potenciais oportunidades de compra também. Enquanto prestamos atenção ao gráfico horário do ES, o que você pode ver é que na segunda-feira o mercado se expandiu para baixo de forma agressiva também. Observe que, após essa grande faixa que foi estabelecida, vimos o mercado apenas consolidar pelo restante da semana. Dentro dessa faixa de consolidação, onde posso ver que há muito vai e vem, você pode ver que o mercado gerou múltiplas oportunidades tanto para comprar na queda quanto para vender na alta. É dentro desse ambiente que você deve entender que seu viés deve ser fluido. Você deve ser ágil quando se trata de manter ideias unilaterais. Portanto, ao longo das últimas semanas, eu estava apenas procurando por vendas a descoberto, mas durante esta semana, estive procurando tanto por compras quanto por vendas a descoberto. E isso também mostra que você deve entender em que ambiente está negociando atualmente. Você está negociando em um mercado em tendência ou em um mercado em consolidação? Ambos os ambientes exigem abordagens diferentes. Agora, quando você presta atenção à mínima da semana anterior, que estava bem aqui, note que reavaliamos através dessa mínima na segunda-feira e note que depois recuamos para ela. Vimos o mercado encontrar resistência ali e então ele se expandiu para baixo novamente. Observe que eventualmente vimos o mercado voltar em direção à mínima da semana anterior. Com a divulgação do CPI na quarta-feira, não é lindo ver o mercado ser reavaliado em uma mínima tão específica, antes de eventualmente rejeitá-la? É quase como se muitos vendedores estivessem entrando nesse nível de preço, certo? Bem, se você está estudando ativamente, o que eu tenho ensinado publicamente neste mentoria, você sabe que a pressão de compra e venda é um mito e não é a razão pela qual o preço sobe ou desce. Com isso dito, esta palestra chega ao fim
Espero que você tenha achado perspicaz e espero que meu plano de ação para a próxima semana esteja claro para você. Quero desejar-lhe boa sorte na próxima semana e estou ansioso para falar com você na próxima palestra. Cuide-se